Vamos hoje para a nossa quarta live da Semana das Mulheres da Inovação. Sejam todos bem-vindos nesse evento e aproveito para parabenizar a todas as mulheres pela Semana das Mulheres, ontem o dia oficial, mas pela Semana das Mulheres. Muito bem. Então, pessoal, essa é a nossa terceira edição desse evento maravilhoso que está sendo realizado pela iProcess. Nós reunimos nessa semana profissionais mulheres para inspirar a todos os profissionais de processos, especialmente para as mulheres participantes de BPM e atuantes em tecnologias para transformação de processos. Para aqueles que ainda não conhecem a iProcess, eu gostaria de apresentar. Nós somos uma consultoria completa com soluções de gestão de processos, por processos, né? E que vão desde a estruturação, da arquitetura, do mapeamento, da análise e do redesenho de processos até a aplicação de tecnologias habilitadoras como o BPM e o RPA. O meu nome é Maria da Graça e eu estou aqui hoje ao lado da minha colega Jardane Andrade. Nós traremos um pouco de conceitos relacionados ao nosso tema, que é Process Mining, e vamos receber a nossa maravilhosa convidada, Natália Werle, que é Product Owner na Upflux, e que vai nos apresentar, na prática, um caso de uso de mineração de processos. Então, falando um pouco do meu currículo, eu sou analista de processos na iProcess, especialista em BPM e RPA. Já estou na área de tecnologia da informação há mais de 30 anos, trabalhei muitos anos no segmento de varejo e já estou há 10 anos em consultoria de TI. Dentro da iProcess, eu estou há 2 anos e pouco. Então, eu tenho uma vasta experiência na área de gestão de projetos, na área de análise de processos, negócios, sistemas, sempre com foco na melhoria contínua. Sou formada em sistemas de informação e tenho um MBA de gestão em varejo. E, ao longo dos anos, realizei vários cursos, algumas certificações nessas áreas de interesse. Então, eu gostaria agora de convidar a Jardane para ela se apresentar. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Jardane, eu sou analista de processos aqui na iProcess, né? Eu sou bacharel em engenharia de produção pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Tenho MBA em gestão de processos e em BI. Tenho uma experiência, né, em modelagem, otimização e automação de processos, seja com RPA ou BPMS. Sou certificada da Automation, né, a certificação Advance, que é uma plataforma de RPA. E eu também sou autora de alguns artigos aqui no blog da iProcess, então. Muito bem, muito obrigada, Jardane. Natália, eu te convido agora para fazer a tua apresentação. Boa tarde a todos. Como a Graça já me apresentou, me chamo Natália, sou PO aqui na Upflux, né, enfermeira de formação, mas agora, né, estou me aventurando aí na área de ciência de dados e analytics, né, e também curso a gestão de produtos pela PM3. Então, tenho uma vasta experiência aí com a aplicação de mineração de processos, trabalho há mais de 3 anos com a implementação em diversas áreas, tanto na área da saúde quanto nos demais segmentos cross, aí que a gente vai falar um pouquinho posteriormente. Muito obrigada, então. Bueno, gostaria de contar para vocês que nós estamos no 4º dia, né, na 4ª live da Semana das Mulheres, e essa semana começou com uma live na segunda-feira, dia 6, onde a Kelly e a Cris da iProcess receberam a Angélica Dalbello e falaram sobre inteligência artificial e o futuro do trabalho. Depois, no dia seguinte, na terça, aconteceu a nossa segunda live, que foi super bacana, onde eu e a minha colega Simone Silveira recebemos as nossas convidadas Priscila Giori e Elis Ribeiro, e elas nos trouxeram as suas experiências sobre o mapeamento da jornada do cliente na Ingram, a empresa onde elas trabalham, falando como o conhecimento dos processos impulsiona a transformação da empresa. Ontem,
A Simone Bastos e a Kelly receberam como convidadas a Carolina Robles e a Sandra Mara, da Uzi Minas, para falar sobre um outro projeto de automação de processos com BPMS, combinando a orquestração de processo com Process Analytics. Hoje nós estamos aqui para falar, eu, a Jade e a Natália, para falar sobre mineração de processos e apresentar um case bem bacana. E amanhã, a Jade e a Kelly retornam em uma live sobre a nova estrutura que está se formando nas empresas, que é o Departamento de Recursos Robóticos, que trata da governança dos trabalhadores digitais. Muito bem, então, dando início à nossa live, eu gostaria de trazer para vocês aqui uma reflexão. Essa citação que está aqui, ela é atribuída a William Deming, que é um estatístico americano, professor universitário e também é consultor de negócios. E ele nos traz, com esta reflexão, uma síntese das suas ideias sobre gerenciamento de processos e qualidade, e ressaltando a importância de medir, de conhecer e de definir os processos para gerenciá-los com sucesso. Então, eu vou iniciar trazendo um conceito de Process Mining, contextualizando, né? E Process Mining é uma técnica que analisa como as empresas realizam os seus trabalhos, obtendo informações que já estão nos sistemas utilizados pelas empresas, pelas organizações. Então, a ciência de dados, ela envolve a coleta, ela envolve processamento de análise de dados, e análise de dados, né? Para que se possa conhecer e compreender. E ela pode ser utilizada nas diversas etapas do ciclo de BPM, que se concentra em mapear, em monitorar, em controlar e melhorar os processos de negócio. Então, a combinação da ciência de dados com a disciplina de gerenciamento de processos de negócio, ela busca melhorar o desempenho, a eficácia e melhorar também a qualidade do trabalho entregue, além de reduzir custos e, com isso, obviamente, aumentar a satisfação do cliente. Agora, a Jardane, ela vai nos trazer, então, mais tecnicamente, como funciona a mineração de processos. Jardane, seja bem-vinda. Obrigado, Graça. Já estou compartilhando a minha tela com vocês, né? Boa tarde novamente, pessoal. Agora vamos começar a explicar um pouco como funciona a tecnologia de Process Mining, né? E todos os dias, né, a gente acessa sistemas e aplicativos e executamos muitas atividades. Essas atividades, elas vão deixando pegadas digitais. Essas pegadas, elas constroem uma trilha, e essa trilha, quando ela é rastreada, ela pode descrever para a gente um caminho e nos contar alguma história. Dentro das empresas, não é diferente, né? As pessoas, os colaboradores, eles acessam o ERP, um CRM ou qualquer outro sistema transacional, executa suas atividades. Muitas dessas atividades são processos que não estão modelados ou que nem mesmo estão gerenciados pelos bancos de dados, né? Mas elas são gerenciadas por uma plataforma de BPMS, né? Mas elas são executadas. E tudo que é executado é registrado em um banco de dados daquele próprio sistema. Esse banco de dados, geralmente, ele gera um log, onde esse log conta um pouco dessa ação que foi realizada. Como assim? O log vai ter um ID do caso, que é a instância daquela atividade, qual atividade foi executada, por quem foi executada, o horário que iniciou, o horário que finalizou, e com isso a gente tem um log de evento, né? Cada RP vai ter seu banco de dados, cada sistema, né, vai ter seu banco de dados, cada banco de dados vai gerar um log, né? Nós vamos depois, aí a gente tem a coleta, né? Depois a gente vai para a fase de extração de dados. Então, a gente tem vários logs. Esses logs, eles precisam ser extraídos do meu sistema para ir para uma ferramenta de mineração. E assim, nessa parte de extração, a gente vai ter dados de diferentes fontes. E esses dados, eles podem vir tanto bem estruturados, como totalmente ao contrário. Então, nessa fase, é comum que as plataformas ou um cientista de dados façam um tratamento desses dados. Como assim? Ele vai fazer uma limpeza,
muitas vezes, por exemplo, eu estou fazendo uma análise de um processo de vendas, né? Então, lá no meu CRM eu tenho toda a prospecção de vendas e dentro do meu ERP eu tenho os meus pedidos. Então, eu tenho duas fontes. E às vezes, aqui nessa fase, a gente vai fazer a transformação de dados. Muitas vezes a gente vai padronizar as unidades medidas. Então, é nessa fase que fazemos tudo isso. Depois, a gente vai, de fato, para a ferramenta de mineração. As ferramentas de mineração, elas costumam ter algoritmos inteligentes, como data mining, machine learning, e elas vão buscar padrões, elas vão combinar esses dados e buscar padrões. Esses padrões, eles nos contam uma história, né? Eles nos contam um caminho. Depois a gente vai para a análise de processo, onde tudo isso que a gente foi combinado, ele vai nos mostrar, né? A gente tem um exercício de fato, né? De as ineficiências, os gargalos, aquilo que tá bom. E aqui a gente tem 3 situações, né? Que a gente consegue visualizar. A primeira é a descoberta de processos. Então, assim, algumas atividades que talvez não fossem claras, alguns processos para a organização que não fosse clara para a organização, aqui a gente pode descobrir também essas rotinas. A gente pode obter conformidade, né? Então, assim, às vezes, algum tipo de empresa precisa que as atividades sejam executadas por um padrão, seja devido a uma legislação ou para obter alguma ISO, alguma certificação, e eles precisam que as atividades sejam executadas dentro dessa regulamentação. E aqui, com o Process Mining, a gente pode verificar, né? Se essa atividade está sendo, de fato, executada como deveria ser. Geralmente, os arquivos de referência são importados e o Process Mining faz essa análise. E ainda a gente tem outro ponto, que é a simulação dos processos. Às vezes você pode excluir alguma atividade, ou vamos acrescentar um robô e identificar se a gente vai, de fato, resolver aquele problema que a gente está encontrando. A gente tem um monitoramento, ou seja, de tempos em tempos ali que a gente vai programar, as plataformas de Process Mining, elas vão dando os dashboards que vão contando as histórias do processo em tempo real. Ou seja, hoje eu tenho um processo, então ali aqui nessa fase eu também consigo já prever alguns gargalos, né? Então, essa fase de monitoramento, devido a esses dashboards que as plataformas costumam oferecer. E a gente também tem E assim, com tudo isso, né, a gente vai tendo sempre insights para transformação profunda dos processos, né? Porque visualizamos desde a descoberta até se, de fato, aquilo que a gente está mapeando, a gente está definindo, está funcionando. Tendo em vista isso, né, a gente começa a pensar um pouco como a mineração pode ser aplicada, como a mineração pode ser aplicada nos processos de negócio, assim. A mineração é como ela fosse o ESIS, né? Como é. E o BPM é como se é o to be. Então, a gente vai juntar, como a nossa colega Graça já explicou, que a mineração de processo é a mistura das duas ciências, né? A ciência de dados com o BPM. Agora, eu gostaria de trazer uma visão para vocês de como o BPM, como a mineração de dados pode ser aplicada no BPM, né? No ciclo BPM. Esse aqui é o ciclo, né, clássico do BPM, que todos nós, como profissionais de BPM, conhecemos. E a mineração de processos, ela pode ser aplicada em praticamente todas essas fases. Na identificação do processo, a gente pode ter o Process Mining nos ajudando a descobrir os processos. Aqui a gente pode ter 2 tipos de variação. Um é de identificar, de fato, os processos e a gente conseguir elencar uma arquitetura de processo, né? Então, tudo que está sendo tratado dos meus sistemas está subindo para a plataforma e eu estou tendo conhecimento de todos os meus processos, minhas variações. E também eu posso identificar alguns problemas. Por exemplo, eu tenho um processo de cotação e esse processo de cotação não está seguindo um caminho legal, tem muita variação. E por que está tendo tanta variação? Será que as pessoas não estão sendo bem treinadas? Ou está ocasionando algum atraso e eu preciso repetir o processo? Então, aqui nessa fase de identificação, a gente pode ter essas 2 situações. Depois a gente vem para a descoberta dos processos, que as plataformas de BPMS, quando elas vão identificando as atividades, elas montam um fluxo, né, das atividades, né? E assim, a gente pode obter esse fluxo e construir o nosso ESIS, de fato, como o processo está sendo executado. Claro, aí a gente pode usar técnicas de BPMN, detalhar com mais precisão as regras de negócio,
Mas aqui nessa fase de descoberta, onde a gente de fato vai modelar os processos, quando a gente usa uma ferramenta de Process Mining, a gente tem uma garantia que todos os processos com as variações estão sendo de fato modelados. E assim a gente tem um ganho operacional com isso, porque a gente já leva uma proposta para a área de negócio para a gente entrar em mais detalhes. Na fase de análise de processo, né? Então, assim, eu tenho o meu ESIS, descobri todos os meus processos, agora eu preciso identificar se os meus processos eles estão de fato sendo executados. E como eu vou fazer isso? Fazendo análise dos meus processos. Então, eu vou identificar gargalos, qual é o meu custo operacional, se aquilo está sendo eficiente. Às vezes eu estou pagando muito caro em alguma coisa e nem está sendo usado. Então, aqui nessa fase de análise, que seria o monitoramento, eu vou controlando algumas coisas. E assim, nessa fase, né, a gente pode ter muitos insights importantes para quando a gente for desenhar um to-be, uma solução, ou tentar comprar alguma outra tecnologia, a gente pensar se de fato isso vai funcionar. Depois a gente vai para o redesenho de processo. Então, ali na fase anterior, a gente tem vários insights, a gente já tem alguns pontos que são erros ou um processo que está sendo bem executado. E aqui no redesenho, a gente pode tanto redesenhar o processo seguindo aqueles insights que a gente obteve na fase anterior, mas a gente também pode comparar algumas situações, né? Por exemplo, se quando está sendo executado por um turno 1 e por um turno 2, será que eu tenho variação ali? E eu também posso simular. Como eu vou simular? Por exemplo, eu tenho uma atividade e eu tenho esse processo, e dentro desse processo eu enxergo algumas atividades que poderiam ser substituídas por um robô. Mas será que, de fato, o robô aumentaria a eficiência desse processo? Aqui nessa fase, eu posso usar o Process Mining e simular isso, para ver se eu consigo, de fato, ter esse ganho do que eu acho. Então, assim, às vezes, usando o Process Mining nessa fase, eu estou poupando um tempo que estaria usando lá na frente até mesmo dinheiro, porque a gente consegue simular. Muda uma variante, vamos ver o resultado. O resultado é o esperado, então vamos fazer um redesenho desse processo. Na parte de implementação, né, essa parte de implementação, o Process Mining, que é uma parte mais manual, vai ser uma tecnologia, vai ser um RPA, um BPMS, depende, mas a gente tem o Process Mining de novo com a gente na parte do monitoramento. Redesenhei meu processo, apliquei mais tecnologia, mudei algumas coisas, mas será que de fato está funcionando? Então, aqui no Process Mining, a gente tem uma evolução disso. Então, a gente repete o ciclo mais uma vez. Então, assim, o Process Mining, ele muda muita coisa, porque, assim, a gente deixa de achar e a gente começa a falar com certeza, com dados, né, com coisas reais que estão acontecendo. Agora, eu passo a palavra para minha colega Natália. Ela vai mostrar como é a mineração na prática, como que funciona uma ferramenta de Process Mining. É isso, pessoal. Então, pessoal, boa tarde a todos novamente. Eu gostaria de agradecer primeiramente pelo convite, a oportunidade de mostrar um pouquinho mais como a mineração de processos funciona na prática, tá? Neste evento especial e cheio de significado. Quando a gente fala de Process Mining, mineração de processos, né? Não podemos esquecer de falar de uma mulher, que ela é brasileira, a professora Sara Jane, lá de São Paulo, que ela contribui muito, né, com a temática aqui no Brasil. Então, aproveitando a Semana da Mulher e agradecer toda a contribuição que ela traz aí para a gente sobre mineração. Então, pessoal, bora lá. As gurias já falaram sobre o conceito, né, de forma muito clara ali, sobre o que é a mineração de processos e como ela vai ser aplicada. E eu gostaria de mostrar para vocês, na prática, como isso funciona. Então, para a gente entender toda a dinâmica, né, da mineração de processos, eu gostaria de relembrar com vocês os 3 pilares que essa técnica utiliza. Primeiro, é descobrir como o processo realmente está ocorrendo na prática com base em dados. Segundo, a conformidade, né? A gente vai fazer todo o monitoramento de conformidade desse processo. E o terceiro pilar, que é o aprimoramento, aprimorar, que a gente vai, então, estar controlando esse ciclo de melhoria. Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês, para a gente estar olhando um processo aqui em conjunto. E para exemplificar, eu vou falar de um processo que eu acho que todo mundo aqui conhece, né? É o processo de contas a pagar, que todo mês, né, a gente vai lá, compra uma brusinha, faz um lanche, então tem o cartão ali no final do mês para pagar, tem o boleto de aluguel, o boleto de parcela, e nas empresas não é diferente, né, pessoal? Tudo aquilo que a gente adquire para a nossa empresa ou para as empresas terceirizadas aí, tem uma conta que a gente vai pagar no final do mês. E os prestadores de serviço também não é diferente. Então, o processo de contas a pagar, eu vou conceituar rapidamente aqui com vocês, nada mais, nada menos é do que
um processo dos deveres que a gente tem com os nossos fornecedores ou prestadores de serviço, que são as contas que nós temos a pagar. E para ficar um pouquinho mais claro, eu gostaria de exemplificar para vocês esse processo ou o impacto desse processo com um exemplo meu, tá? Eu vou falar de um boleto de aluguel. Então, vamos pensar o seguinte. Eu, Natália, todo mês, eu tenho até o dia 10 para pagar o meu aluguel. O meu aluguel, ele custa R$ 1.500. Então, se eu pagar até o dia 10, eu tenho 10% de desconto. Então, eu tenho um desconto aí de R$ 150. Eu pago 1.350. Para mim é ótimo, tá? Só que também, se eu esquecer de pagar até o dia 10, eu vou sofrer aí alguns probleminhas. Eu não vou ter mais o meu desconto, meus 10% de desconto, eu vou pagar juros e multa. A minha multa custa R$ 200 mais juros diários. Então, mês passado, agora em fevereiro, eu esqueci de pagar meu aluguel no dia 10, eu paguei no dia 15. Então, eu paguei R$ 1.500, perdi meus 10% de desconto e paguei 215 a mais, que era meus juros ali diários e a multa. Então, se a gente for fazer uma conta rápida, né, pessoal? 215. Agora a gente vai pensar num nível de empresa. Uma empresa aí de pequeno, médio porte, aí a gente vai ter 1.000 contas, 500 contas mensais. Vamos pensar o seguinte. Mas vamos pensar que a gente atrasa 40 contas por mês numa empresa. Vamos ficar com o meu valor baixo aí de 215, tá? Então, se a gente fizer 215 vezes 40, a gente vai ter um valor de R$ 8.600 só pago em juros e multas, tá? Sem falar da despesa real, que seria o meu aluguel lá. Então, se a gente multiplicar esses 8.600 vezes 12 no ano, a gente tem R$ 100.000 só de juros e multas aí, porque a gente acabou não se planejando corretamente e está pagando contas estratégicas de forma errônea, atrasada e às vezes priorizando contas que não deveriam ser priorizadas naquele momento, né? Que não tem o desconto, enfim, né? Ou contas que não têm os juros. Então, por isso que é muito importante a gente entender o fluxo e controlar o fluxo de contas a pagar. Acho que deu para entender um pouquinho do impacto aqui, e agora é hora da gente colocar a mão na massa para ver como isso funciona na prática. Lembra que eu falei para vocês ali no início que a gente ia trabalhar com os 3 pilares da mineração de processo. Então, aqui na tela eu vou mostrar para vocês o primeiro ponto, que é a descoberta, tá? Deixa eu só clicar aqui que ele não sumiu a telinha do Zoom. Vou colocar para cima. Bom, primeiro pilar descoberta é a gente entender como esse processo ele realmente está ocorrendo na prática com dados, tá? Então, aqui eu estou olhando um processo de contas a pagar. Eu tenho 25.000 contas aqui no total, e a primeira variante, que é o que as gurias já comentaram, ela tem 16.000 contas que seguem esse caminho, tá, gente? O fornecedor criou a fatura, numa média de 6 dias depois dessa fatura implantada no meu ERP, no meu sistema. Ela fica aí parada no RP em torno de 29 dias até a data de vencimento. Então, digamos que a gente tem 29 dias para planejar o nosso pagamento, organizar nossas contas aqui. E notem aqui que a gente tem a data de vencimento e o pagamento é feito aí, em média 1,31 dias depois da data de vencimento. Então, olhando a primeira variante que mais acontece são pagamentos atrasados. Então, notem que a gente está olhando aqui em segundos, 16.000 contas. Se a gente fosse fazer isso manualmente, seria bem trabalhoso, né? Então, linka com o que a Jade trouxe ali para a gente, né? De unir a ciência de dados com a ciência de processos para a gente conseguir analisar um grande volume de dados, né? Com essa formatação de processo. E o que eu comentei para vocês, pessoal, tá, a gente viu aqui que a maioria dos pagamentos da primeira variante é feito com uma média de 1,31 dias de atraso, e depois a gente tem aí, depois de 2 dias, a gente tem uma baixa dessas contas no sistema. Então, para a gente começar a entender, nós vamos olhar outras variantes aqui. Se a gente selecionar da variante 3 a variante 6, a gente começa a ver que o processo ele não é bonitinho, linear, como ele mostrou na primeira variante, né? Mesmo que seja alguns pagamentos ali atrasados. Se a gente olhar outras formas desse processo acontecendo, a gente vê agora que está diferente, né? Tem algumas ligações, já começa a virar uns caminhos ali que a gente não tinha no anterior. Então, ele cria a fatura, implanta no sistema. Então, nota aqui que a gente já tem caminhos diferentes. Alguns vai para o pagamento direto, outros
ficam aqui na data de vencimento. Se a gente olhar aqui, alguns da data de vencimento são pagos posteriormente e alguns são pagos antes da data de vencimento aqui, ó, 15 horas antes, 832 contas. E o poder da mineração de processos é isso, tá, gente? Rapidamente a gente conseguir analisar as variações, entender, opa, eu estou vendo aqui uma variação que está há 60, 80 dias, então a gente clica nela aqui e o processo carrega para a gente entender o que aconteceu de diferente. Então, essa aqui é uma variação que durou todo o processo 46 dias, opa, teve uma alteração na data de vencimento. Quanto que isso impacta, né? E olha só que interessante, pessoal. Eu criei a fatura, implantei, preenchi a data de vencimento, fiz o pagamento e alterei a data de vencimento. Vamos olhar essas faturas. Por que eu alterei depois de pagar? Por que eu estou tendo um retrabalho no preenchimento depois de ter pago essa fatura? Então, a mineração de processo faz com que a gente consiga chegar na causa raiz de pequenos problemas que, na soma aí, né, no dia a dia, a gente sabe que impactam bastante no nosso horário produtivo de trabalho, né? Bom, Natália, beleza. Entendi que a mineração de processos faz com que eu entenda o processo de forma rápida, consiga entender como ele realmente está acontecendo. Mas eu preciso olhar por fornecedor, eu preciso olhar por usuário, eu preciso olhar por outras coisas. Sim, a gente consegue, a gente vai adicionando filtros aqui, tá? Então, eu quero olhar pelo fornecedor, vou colocar 18 aqui, saudade dos meus 18 anos. Vamos colocar aqui, confirmar. Então, agora eu estou olhando todo o processo do fornecedor 18. Então, ele tem 13 variantes, tá, pessoal? Então, a primeira variante que mais aconteceu aqui para esse fornecedor teve 23 contas, tá? Então, criou, implantou. Se a gente olhar a variante 2, são contas aqui que ainda não foram pagas, ou ela parou aqui na data de vencimento, não tem pagamento, não tem estorno, não tem baixa, não tem nada para essas contas aqui. Então, rapidamente, a gente consegue entender o processo, tá? Então, eu vou seguir um outro ponto ainda na aba de descoberta para mostrar para vocês como é interessante usar uma ferramenta de mineração de processos, né? Lembra que eu falei para vocês que, em teoria, tá, pessoal de contas a pagar, não briguem comigo. O processo, o desenho dele é simples, porque a gente tem a fatura do fornecedor, a gente implanta na RP, faz o planejamento do pagamento, né, através da data de vencimento, organiza ali, né, estrategicamente, paga e abaixa. Pensando que às vezes sim, a gente vai fazer negociação com fornecedores, vai ter que alterar o valor, alterar a data de vencimento, a gente vai ter algumas variações no processo, mas isso é uma exceção, não é a regra. Então, a maioria das contas devem passar por aquele processo mais simples, entre aspas, tá? Então, pessoal, olhando aqui essas 20 mil contas que eu mostrei para vocês, que é 18 mil, esse processo aconteceu com 89 variantes diferentes, tá? 89 formas de acontecer o processo. Então, se a gente olhar aqui a variante 1, ela detém 52% das contas, que é 13 mil contas aqui, tá? Se a gente clicar aqui em ver mais, eu consigo ver qual que é o caminho que as contas seguem, né, naturalmente em 52% dos casos. O fornecedor cria fatura, implanta no sistema, planeja a data de pagamento, vencimento, envio para o pagamento, pago e baixo. Mas a gente vê que o pagamento é depois da data de vencimento, né? Então, aqui é um pontinho que a gente que chama atenção, depois a gente investiga lá nas outras funcionalidades da plataforma. Tá, pessoal, tem as variantes aqui, né, com percentil de contas que passam por esse fluxo, mas se a gente olhar aqui no final, eu vou pegar uma variante aqui para a gente olhando mesmo o caminho que ele está fazendo. Se eu olho aqui a última variante, é uma fatura só, tá? Mas olha aqui, ela durou 25 dias total o processo, eu criei a fatura, implantei, alterei data de vencimento, fiz uma alteração não contábil, né, tive a data de planejamento, vencimento, enviei para pagamento, uma baixa, estorno da baixa, a baixa. Então, aqui a gente consegue identificar tudo que acontece de desvio de forma muito fácil. Então, eu consigo até criar filtros, tá, pessoal? Eu quero todos as minhas contas que tiveram estorno, estorno de baixa, estorno de pagamento. Então, a gente consegue estar fazendo todos esses filtros aqui e entendendo, né, quais as partes do processo que mais impactam aí nessas alterações. E para fechar a parte de descoberta, pessoal, para a gente pular para conformidade, eu vou mostrar aqui o dashboard, como a Jade comentou ali antes. A plataforma, ela permite que a gente faça uma análise bem exploratória, mas eu tenho dashboards que são super intuitivos aqui para estar trabalhando essa parte de análise de processo.
Eu tô aqui num dashboard só dos meus pagamentos atrasados, tá? Então, ele traz para a gente um montante de contas pagas em atraso, qual que é o valor que foi pago em atraso, qual que é a minha média de atraso, só que a gente sabe que a média engana, então aqui a gente tem um histograma, né, para mostrar aqui o percentual ao longo do tempo, as faturas com data de vencimento por dia da semana, os principais fornecedores afetados, e o que eu falei para vocês que é legal disso aqui é entender a nível de causa raiz, que fatura que causou aquilo, para a gente conseguir ir lá na ponta, né, no processo, e conseguir ajustar, redesenhar e depois monitorar para ver se isso está fazendo sentido. Então, aqui, pessoal, se a gente olhar, eu gosto de fazer umas análises meio do contra, assim, tá? Se a gente olhar fatura que tem data de vencimento no domingo, ela teria que ser paga em um dia, né? Que a gente tem um dia de tolerância. Notem aqui no histograma que a gente tem aí uma boa parte das faturas aí, quase 8%, que são pagas de 3 a 50 dias, tá? Então, elas eram para vencer no domingo. Se a gente filtrar essas faturas que venceram de 3 a 50 dias, foram 76, com um valor aí de 98 mil, uma média de 8 dias de atraso para o pagamento, tá? Então, aqui a gente tem a atividade da data de vencimento do pagamento e o processo nos mostra que teve esse gargalo aí nessas etapas. E se a gente quiser olhar, a gente consegue ver quais fornecedores que foram afetados por isso. E aqui, gente, eu chego a nível de conta, eu consigo acessar conta a conta que foi paga em atraso. Então, se eu clicar aqui nesse izinho, ele abre para mim qual foi a companhia, a minha empresa, qual foi o ano fiscal, o fornecedor, qual que era o valor, a data de vencimento que eu tinha, e aqui que a Jardane nos apresentou, o log de eventos, as pegadas do sistema, ele vai nos mostrar, né, quando que eu implantei no sistema, quando que foi a data de vencimento, quando que era para ser pago, quando que eu paguei e baixou no sistema essa nota. Então, aqui a gente tem todas as pegadas da fatura, que, né, vão linkando aquele processo macro que a gente estava conversando antes. Bom, pessoal, é muito simples aqui para a gente analisar, né, pensando num mapeamento manual. Então, a gente tendo os dados, é possível aplicar mineração de processo para a gente fazer tudo isso aí de forma otimizada. Vou para a parte 2, tá, que é a parte de conformidade. Bom, discutimos aqui, entendemos o processo, né, fizemos um mapeamento, vamos pensar que a gente está horas e horas aqui em cima desse processo. Nosso segundo ponto, então, é controlar. Então, a gente foi lá na prática, fez algumas alterações, definimos alguns SLAs, algumas regras de negócio. Então, a gente vai aqui na plataforma e cria os nossos modelos de referência. Então, eu vou dizer que o tempo entre a criação da fatura e implantação no sistema tem que ser menor ou igual que 5 dias. Né? Então, a gente coloca aqui as regras para poder monitorar essa conformidade depois. Então, da criação da fatura até a implantação, tempo menor ou igual a 5 dias. Quero alertas também quando tiver a fatura paga em duplicidade. Quero alertas se tiver com prazo excedido e ainda não tiver pago. Então, a gente consegue criar várias regras aqui de sinalização e de conformidade dessas faturas. Depois disso, pessoal, a gente vem aqui na análise global e analisa todas essas contas. Então, a análise global vai nos permitir identificar de todas as faturas que a gente tinha, que eram 24.525, qual que é o meu percentual de conformidade em relação àqueles modelos de referência pré-definidos. Então, eu estou aqui, né, com 15% de conformidade, 16, né, vamos arredondar para 15% aqui, e ele mostra para a gente quantos casos, quantas contas aqui não estão conformes, 3.809, e mostra nível de detalhe, tá, pessoal? O que está mais me apertando aqui é o modelo prazo para pagamento excedido, que a gente viu que é um problemão ali, né, olhando para o processo, que a maioria das contas na primeira variação do processo são pagas depois da data de vencimento. Então, eu estou aqui só 15% conforme. E aqui a gente também tem algumas faturas que estão sendo pagas em duplicidade. Então, pessoal, a gente chega a nível de detalhe. Então, 15% das contas estão sendo pagas em atraso, e aqui 0,4% tem um possível pagamento em duplicidade. E se eu clicar aqui em visualizar casos, eu consigo ver quais as faturas que foram possivelmente pagas em duplicidade, para a gente tomar uma ação em cima delas, tá? Então, aqui estão as 11 faturas que foram pagas em duplicidade. Se eu clicar, a gente tem todo o detalhamento, ó, tá até em vermelho, tem 2 pagamentos para essa fatura, e aqui o valor do pagamento, né, os dois são 5,24, então a gente depois analisa essa conta. Então, pode ver que ela tem um log grande, né, a gente tem aqui, ela foi criada,
implantada, ela teve um pagamento aqui, teve uma baixa, alteração de data de vencimento, tem bastante coisa aqui nessa fatura que possivelmente foi paga em duplicidade. Então, como teve alteração de data de vencimento, pode ser que ela tenha sido paga 2 vezes por conta de alguma falha no processo. Então, ele já nos mostra que tem uma não conformidade, porque ela possivelmente foi paga em duplicidade. Tá, pessoal? Então, essa parte de conformidade também é bem bacana, porque a gente desenha ali o cenário ideal e controla aqui para ver o quão próximo ou quão distante a gente está desse modelo. E uma coisa, assim, só para fechar aqui de curiosidade, que eu gosto muito da plataforma da Flux, porque ela nos permite analisar essa conformidade numa tela de Kanban. Então, a gente consegue fazer uma gestão à vista com as conformidades, pegando todo aquele esquema do processo de contas a pagar. Então, das contas que vencem hoje, amanhã, o que está vencido, né? Vencido há um dia. Então, a gente consegue fazer uma organização visual dessas contas. E eu tenho um gatilho aqui nesse Kanban que ele vai puxar todas as minhas contas que ainda não têm pagamento. Então, ele mostra aqui para a gente, ó, todos os meus títulos. E ele organiza visualmente. A vencer hoje, a vencer amanhã, né? Então, aqui, o que eu já, títulos a pagar atrasados em um dia. Então, aqui eu tenho todo o controle de quantas contas que eu tenho atrasadas, que vencem para amanhã, para a gente fazer aquela organização que eu comentei para vocês. Vamos pagar adiantado, né? Ou corretamente as contas que a gente tem desconto e que tem multa, né? Porque além de eu perder o desconto, eu vou pagar mais uma multa. Então, a gente consegue organizar melhor aqui o pagamento dessas contas. E aqui trazendo para vocês também, pessoal, lembra da conformidade? Eu consigo filtrar aqui só as contas que não estão conformes, aquelas regras que a gente pré-definiu. Então, ele vai trazer todos os títulos não conformes, e dentro do nosso Kanban, visualmente, ele mostra em qual fase do processo ele está e por que ele não está conforme. Nesse caso aqui, a gente está vendo esses status de atraso, né? Então, obviamente, ele vai estar em vermelho porque a gente colocou uma regra para sinalizar. Então, isso é muito bacana, tá? Então, se eu filtrar aqui por fornecedor, filtrei por fornecedor, eu tenho um Kanban que visualmente vai me trazer todas as contas deste fornecedor. Deixa eu só tirar o filtro aqui. Opa. Deixa eu tirar o filtro de tempo. Nenhum dado encontrado. Pode ser que eu tenha... Vamos colocar o 18. Então, ele vai trazer para a gente todas as contas do fornecedor, 18, e em qual fase ele está. Então, o fornecedor 18, a gente tem 5 contas com ele, as 5 estão atrasadas, 4 acima de 10 dias e uma de 5 a 10 nessa faixa, tá? E para fechar o nosso trio aí, que eu estou estourando um pouquinho no nosso tempo aí para a gente poder bater um papo no final, tem o terceiro pilar, que é o aprimoramento. Então, a gente foi lá, entendeu o processo, como ele está acontecendo na prática, tiramos insights ali, né, principalmente no que tange a questão do vencimento, e agora a gente vai para o aprimoramento. Colocamos os nossos controles aqui, conversamos com as equipes, e eu consigo fazer várias visões aqui no dashboard, pessoal, por exemplo, para controlar se os meus pagamentos antecipados, atrasados, estão diminuindo ou aumentando ao longo do tempo, e o meu retrabalho também, aquelas alterações de data de vencimento de valor que, em teoria, não deveriam acontecer. Então, quantas horas eu tenho de retrabalho, quantas faturas estão sendo afetadas por retrabalho, e qual o meu cenário aí ao longo do tempo. Então, no aprimoramento, a gente acompanha isso numa faixa de tempo, pode ser semanal, diária, mensal, para entender como que a gente está aí nessa questão de melhoria de processo. Então, pessoal, acho que para fechar essa parte da aplicação da mineração de processos, tá? Eu gostaria de frisar o dinamismo, a facilidade e o controle que a gente tem, porque se eu implementei uma melhoria agora, eu já venho aqui no mapa de processo, coloco a data de hoje e já começo a controlar aí ao longo do dia como o processo das minhas contas estão acontecendo, por exemplo, né? Então, essa semana aí, a gente consegue controlar o que a gente já fez, coloca o ponto de corte e analisa se está sendo efetivo ou não. Com isso, a gente vai ter saving financeiro, né? Com essas partes de descontos que eu comentei para vocês. A gente vai conseguir ser estratégico para ver se o adiantamento ele faz sentido ou não, com a taxa de juros, se vale a pena manter aquela conta lá parada e pagar ela realmente só no dia, redução de atrasos, redução de valor gastos em juros, multas e tudo que a gente falou para vocês, né? Sem contar a parte de ter esse controle do processo literalmente na palma da mão, né? Acho que era um pouquinho disso que eu queria trazer para vocês.
Obrigada, Natália. Foi muito bacana a tua demonstração. Acho que enriqueceu a teoria, né, que nós trouxemos aqui. Então, a teoria e a prática enriquece muito a apresentação sobre mineração de processos. Nós vamos passar agora para uma etapa aqui da nossa live, onde as pessoas podem fazer as suas perguntas. Então, quem quiser perguntar pode colocar as dúvidas aí no chat. Então, vão receber as respostas, né? Aquelas que não der tempo para serem respondidas agora, nós vamos responder depois, posteriormente, na publicação. Todas serão respondidas. Eu vou compartilhar aqui minha tela de novo. Deixa eu ver aqui. Estou compartilhando, né? Ok. Então, tá. Então, enquanto o pessoal vai lendo as perguntas, dá uma olhadinha para nós aí, Jardane, se já tem alguma coisa, eu vou falar para vocês sobre, dar uma sequência aqui, né? Falando sobre a iProcess, aproveitando aqui para contar para vocês, então, que se vocês quiserem nos acompanhar, seguir nos acompanhando sobre assuntos dessa relevância, né? Nós temos um blog, tá? E esse blog da iProcess é onde nós vamos publicar depois todas as lives da Semana das Mulheres na Inovação. Então, na sequência, nos próximos dias, nós já teremos a publicação dos 5 dias, né, de live, tá? E no nosso blog existem muitos artigos publicados, são desenvolvidos aqui pelo próprio pessoal da iProcess, é referência no Brasil, tá? Tem artigos sobre BPM, sobre BPMN, sobre RPA, sobre Process Mining, sobre diversos assuntos. Então, aqui tem o QR Code, vocês podem acessar e nos seguir ali e consultar o blog. Também temos muitos vídeos, tá, disponibilizados no nosso canal do YouTube. Então, faço o convite para que nos sigam no canal, tá? E para receberem as notificações das publicações destes e outros vídeos que estão relacionados ao tema de automação e de processos e hiperautomação. Então, temos um segundo canal que é o YouTube, e também, né, para quem está interessado na carreira de RPA, nós temos o eProcess Education. A iProcess com frequência lança diversos cursos e vocês nos acompanhando ali, vocês vão verificar as agendas, verificam os cursos de interesse e vamos nos comunicando, tá? Sobre esse assunto. E, não menos importante, a iProcess tem também um podcast, que está disponível nas principais plataformas. Então, quem gosta de escutar, vai lá no podcast, quem gosta de assistir os vídeos, pode nos acompanhar no YouTube, quem gosta de ler um pouquinho, vai no blog, e quem quer estudar um pouquinho mais para os assuntos, nos contata aí para realizar os treinamentos conosco no eProcess Education, tá? Então, agora vamos para as perguntas. Jade, temos alguma pergunta já direcionada? A gente tem a primeira pergunta aqui do Guilherme Rocha, né? Ele perguntou se... Obrigado, Guilherme, pela sua pergunta, né? Se o Process Mining pode ser uma sequência do BPMS. Você quer responder, Natália? Vamos lá. Eu não digo que ele é uma sequência, que ele pode ser utilizado em conjunto, né? Até como a Jade colocou ali para a gente, várias etapas ali do processo de BPM, do ciclo, né? Quando a gente olha, o Process Mining ele pode ser utilizado justamente para acelerar esse processo. Então, não digo que seria uma continuação, e sim um conjunto ali das atividades. Isso. Se vocês quiserem complementar, Jade, fica à vontade. Isso. Assim, você pode tanto ter o gerenciamento dos seus processos e usar o Process Mining, ou como pode vir antes e depois você colocar isso como uma solução para gerenciar os seus processos, né? O Process Mining é uma ferramenta auxiliar para todas essas ferramentas que a gente já tem de gestão por processos, né? Então, a gente pode usar tanto antes quanto depois. E vai depender da necessidade do negócio. Já tem implementado, a gente pode usar depois, mas se não tiver, vamos pensar como o BPMS pode nos ajudar a gerenciar melhor os nossos processos. A próxima pergunta é do Luiz, né? Muito obrigado, Luiz, pela sua pergunta. Se a plataforma da Upflux teria Task Mining também. Bom, Luiz, por enquanto, Task Mining a gente não tem, mas está no nosso roadmap ali para melhoria, tá? Então, por enquanto, a gente trabalha puramente com a parte de mineração de processos, tá?
A Samantha, né, perguntou como acontece a etapa de extração de logs, né? Então, aquela etapa que sai do RP para a ferramenta, né? Obrigada pela pergunta, Samantha, é bem importante, né? Então, primeiramente, a gente vai analisar o sistema que está inserido essas informações, a gente vai preparar esses dados, então, identificar quais são as informações que a gente vai buscar, então, entender as informações que a gente vai ter que ter aqui neste processo para conseguir avaliar todos os eventos que acontecem ali. A gente faz a coleta desses logs, então depois de preparar, a gente vai organizar ali a coleta dessas informações, fazer o processamento do log de eventos e aplicar o algoritmo ali de descoberta de conformidade para estar mostrando ali para a gente esses dados no formato de diagrama ou comparando ali para fazer análise de conformidade, como a gente viu. Mas eu vou exemplificando para ficar mais fácil, tá? Então, que nem eu acho que eu já vi alguma pergunta ali sobre o SAP. A gente desenha primeiro o escopo das informações, então no processo de contas a pagar ali vai desde da criação da fatura pelo fornecedor até o pagamento, tem todas as partes de change logs ali também, as alterações. Então a gente mapeia as informações, busca as tabelas que essas informações estão, a gente faz eu brinco, né? A gente faz a quebra ali para ser o log de evento, que é uma estrutura um pouquinho diferente, que a gente tem que ter o ID, a atividade, a data e a hora que aquilo aconteceu. Aí, dependendo da estrutura que a gente tem, ela passa por um processamento ali e vai para a plataforma, para a ferramenta que você vai utilizar. No caso que a gente está falando aqui da Flux, né? E essa integração, ela às vezes não precisa ser direta, né? Às vezes a gente pode extrair esses dados num Excel e subir depois para a plataforma para fazer uma análise, ou fazer esse consumo direto do banco de dados. Aí fica a critério do cliente que vai estar utilizando, tá? Ok, então a Natália já respondeu a pergunta do Guilherme, né? Obrigado, Guilherme, pela sua pergunta. A Amanda Torres, né? Obrigada, Amanda, pela sua pergunta. Ela perguntou se existem ferramentas específicas para mineração de processo. Sim, a gente tem diversas ferramentas, digamos assim, e cada uma com suas características, né? Então, no mercado a gente tem Upflux, tem outras ferramentas aí que são utilizadas também, e a gente, até no site da Gartner, né, a gente tem algumas questões que trazem para vocês o que seria ideal ter numa ferramenta, e tem também algumas ferramentas ali que são... que atendem esses requisitos que vocês podem até dar uma olhadinha depois. Aí fica, até não sei, meninas, para disponibilizar para o pessoal, posso passar o link ali, a gente coloca no blog ou em algum lugar aí para o pessoal acessar, mas eles conseguem ter a listinha ali das ferramentas, tá? O Luiz também fez uma pergunta. Obrigado, Luiz, pela sua pergunta. Qual é a quantidade de conectores a Upflux possui atualmente? Existe para o SAP e o Ariba? Sim, se eu for contar, inclusive eu estava falando sobre isso na sexta-feira passada, a quantidade de conectores, mas não lembro de cabeça. Temos SAPs, temos TOTOS, para a área da saúde tem em vários sistemas também, então assim, de cabeça eu vou ficar te devendo essa resposta, mas tem SAP também e tem vários outros conectores já prontos, tá? A Karina também fez uma pergunta, né? Obrigado, Karina, pela sua pergunta. Quais ferramentas são usadas na mineração de processos? As ferramentas... Opa! Pode falar, Natália. Se eu entendi, as ferramentas que a gente utiliza são ferramentas tipo como a Upflux, né, para estar visualizando as informações. Então, acho que, Karina, tem uma listinha ali que eu comentei para vocês. Tem várias ferramentas aí no mercado que a gente pode estar utilizando. A gente tem Upflux, tem Celonis, tem outras ferramentas aí também. Eu acho que foi nesse sentido, né, gurias? Sim. Mas, assim, a ferramenta, né, a gente precisa dar uma ferramenta básica antes da mineração de processo, a gente precisa ter os sistemas de informações, e essas informações, elas precisam estar armazenadas em um banco de dados, né? Então, e depois a ferramenta de mineração. Aí a ferramenta de mineração, né, tem diversas no mercado, e a que hoje a gente trouxe uma demonstração é da Upflux, que é uma ferramenta brasileira. Existe o quadrante mágico do Gartner e ele fala sobre as ferramentas, sobre as principais do mercado, classifica, né, as ferramentas. Então, também a gente pode disponibilizar um link para acesso, tá?
no nosso material, tá bom? O Guilherme Rocha também fez novamente uma pergunta. Obrigado, Guilherme. E qual é a diferença entre atividade e tarefa em Process Mining? No fluxograma é mostrado qual dos dois níveis? Bom, quando a gente fala de atividade, é uma ação que a gente está fazendo dentro do processo, e a tarefa é um nível um pouquinho mais detalhado. Hoje a gente mostra a atividade, né, que é a ação do processo. Eu bloqueei um pagamento, eu removi o bloqueio do pagamento. E a segunda parte ali que ele comentou foi no fluxograma é mostrado qual dos dois níveis, né? Então a gente mostra a nível de atividade, mas a gente pode mostrar a nível de macroatividade também. Então isso tudo a gente vai definindo quando a gente vai aplicar isso no processo. Então a gente vê se tem alguma macroatividade, se tem só as atividades do processo. Então a gente define o escopo, porque definindo o escopo a gente vai ver quais dados a gente precisa e a gente aplica ali a nível de macroatividade ou de atividade de fato, né? Então, acho que seria isso. A Yara Nascimento também fez uma pergunta. Obrigado, Nayara, pela sua pergunta. Os pontos de controle no fluxo apresentado na execução dos dados são configurados? Se os pontos de controle no fluxo, né, que a gente apresentou, sim, são configurados. Sim, todos aqueles pontos. Quando a gente olha primeiro para a descoberta, tá, Yara, a gente tem a descoberta automática. Então, ele nos mostra os pontos de gargalo, que ele identifica que no nível de processo, toda aquela etapa está sendo o que mais está onerando o tempo total do processo. Quando a gente olha na parte de conformidade, a gente consegue sim configurar o que a gente quer monitorar. Por exemplo, se tu vai pegar um padrão ouro, que o tempo da implantação da fatura até o pagamento tem que ser em 2 dias. Mas no teu processo, isso é irreal. Então, você configura na plataforma, por enquanto, 5 dias, né? Porque hoje o teu processo está em 10, tu configura 5 e depois tu pode ir reconfigurando de acordo com aquilo que tu deseja controlar, tá? Então, é configurável, sim. O Guilherme também, novamente, fez uma pergunta e ele perguntou se o Flux tem alguma ferramenta de ETL para tratar os dados extraídos. Sim, a gente usa algumas ferramentas para tratar, tá? Então, assim, dependendo do app que a gente utiliza, tem toda essa parte, né? A TL da extração, transformação e carregamento dos dados. Tecnicamente, eu vou ficar te devendo, tá? Mas eu sei que a gente usa o Pentaho, tem algumas outras ferramentas que o pessoal usa internamente, mas que eu lembro de cabeça é só Pentaho, tá? Então, as demais mais técnicas eu vou ficar devendo para vocês. Acho que é isso, respondemos todas as perguntas. Então tá, eu aproveito para agradecer novamente a presença de todos aqui na nossa quarta live da Semana das Mulheres na Inovação. Não esqueçam, continuem conosco, amanhã temos mais uma, né, que é onde a Jardane e a Kelly voltam para falar sobre a governança do Parque Robótico. Muito obrigado pela presença de todos e até amanhã. Obrigada, Natália. Obrigada, Jardane. Foi excelente essa tarde com vocês. Obrigada, pessoal. Muito obrigada pela presença de pessoal. todos.